Meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aí em mais uma série e hoje nós vamos falar sobre dominando as nossas emoções. E, como sabem, nós estamos aí sendo ministradas por um assunto que tem falado muito com cada uma de nós. Na verdade, eu acho que não somente com as mulheres, mas com todas as pessoas, com homens, com os mais velhos, com os mais jovens. E o assunto é sentimentos. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que antecede os nossos sentimentos. A Ângela falou aqui no congresso a respeito de sentimentos tóxicos e foi realmente algo que mexeu muito com as mulheres, todas nós ouvimos isso. E o Senhor, Ele começou a ministrar o meu coração acerca daquilo que antecedia os sentimentos, que são as emoções. As emoções, elas nutrem os sentimentos, elas são como vitaminas para os nossos sentimentos. E o Senhor nos fez seres pensantes, nós não somos robôs, então nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos, nós sentimos tristeza, nós ficamos bravos, ficamos com raiva. Acredito que todo mundo tem esse sentimento ou todos os sentimentos no mesmo dia. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos fez aí com uma programação muito apurada, muito profunda, complexa, e cada um é de uma maneira. O fato é que as emoções é como uma vitamina muito potente para os nossos sentimentos. Você pode dormir agora pensando motivado, com aquela emoção de que amanhã você vai fazer algo. Porém, quando chega amanhã, você acorda e pensa, ai, não quero mais. Por quê? Porque as emoções, muitas vezes, elas nos dominam. E as emoções são sensações rápidas, reações rápidas que temos em relação a várias situações nas nossas vidas. Mas à medida que vamos nutrindo essas emoções, nós vamos moldando os nossos sentimentos. Aquilo que poderia ser algo rápido, pode muitas vezes passar a ser o nosso estilo de vida. E muitas vezes tomamos decisões erradas porque agimos pela emoção. Você já deve ter visto alguém falar assim, eu não devia ter falado isso, eu agi por impulso. Eu já fiz muito isso. Eu não devia ter feito isso, eu me arrependi, eu agi na emoção. Eu acredito que todas nós temos um contexto desse, vamos nos lembrar de uma história dessa, aonde nós precisamos correr atrás das nossas palavras, ao invés das bênçãos correr atrás de nós é que estamos correndo atrás do prejuízo, porque nós falamos antes de pensar, nós falamos correndo e aí depois nos arrependemos. E o fato é que todos nós temos emoções, mas não podemos deixar que as emoções nos tenham. Todas nós sentimos emoções, mas nós não podemos deixar que elas nos dominem. Isso faz toda a diferença. As nossas emoções são afetadas por muitas coisas, principalmente por situações que fazem para nós ou situações que deixaram de fazer para nós. Nós reagimos, esse é o rápido, né? Nós reagimos de uma maneira rápida e aí muitas vezes com raiva, muitas vezes com indignação e isso muitas vezes nos causa prejuízo. A Bíblia vai nos dizer que nós não precisamos viver embasados naquilo que acontece no nosso exterior. Olha só, lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, eu vou ler aqui para vocês, está dizendo assim: por isso, nunca fiquemos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então aqui está nos ensinando
que nós não precisamos ficar embasados naquilo que acontece do lado de fora. Aliás, tem algo, o que acontece muitas vezes do lado de fora e que vem no nosso coração e traz uma emoção ali impulsiva, muitas vezes nos engana. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que 100% das empresas, principalmente as multinacionais que contratam pessoas, hoje já não estão mais contratando pelo seu QI elevado. Sabe o que está chamando a atenção dos contratantes? É o equilíbrio na emoção. Se essa pessoa ela é equilibrada no seu ambiente de trabalho, olha só. E isso pode fazer toda a diferença não somente no seu trabalho, mas também dentro da sua casa, no seu lar, no seu ministério, na sua vida, enfim. Tem um exemplo que, enquanto eu estava preparando esse estudo, me veio à mente e eu queria compartilhar com vocês. Todo mundo aí já assistiu o filme do Hulk. O Hulk, ele não é conhecido como Dr. Bruce. Eu nem sabia que o nome dele era Dr. Bruce. Fui pesquisar para poder falar para vocês. Todo mundo conhece o Hulk como Hulk. E o que é Hulk? Aquele homem transformado, que ele é muito agitado, que ele é nervoso, ele é uma pessoa explosiva. Como que as pessoas nos conhecem? Ela nos conhece pelo nosso comportamento explosivo, pelo nosso comportamento irado. Será que alguém pode falar qualquer coisa com você que você vai conseguir se controlar? Você não vai ter aquela emoção explosiva? O Hulk, as pessoas conhecem ele pelo tipo de emoção que ele externa. E nós também somos conhecidos por aquilo que nós externamos. E quem somos nós? Tá na hora da gente começar a pensar, será que eu sou como esse Hulk? Será que eu explodo por qualquer coisa? Ou será que eu implodo, eu fico quieta, não falo mais com ninguém? Como será que nós nos comportamos diante daquilo que outras pessoas fazem conosco? Nós nos preocupamos se estamos bem espiritualmente e devemos nos preocupar. Nós nos preocupamos se estamos bem fisicamente e sim, também devemos nos preocupar. Porém, o Senhor também se preocupa com a nossa saúde emocional. Existem mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que fazem propósitos com Deus. Porém, quando elas saem do âmbito da igreja, quando ela chega na casa delas, elas parecem que se transformam porque elas estão com as suas emoções abaladas. Elas gritam, qualquer coisa que o filho faz, ela já xinga, ela bate panela, ela fica nervosa por qualquer coisa, ou então ela é aquela mulher calada, qualquer coisa ela já não quer conversar mais. E isso mostra muito do tipo de emoções que nós temos nutrido. E tudo isso porque muitas vezes nós alimentamos as nossas emoções de uma maneira errada. Tem um livro do Altmani que chama O Homem Espiritual. Ele fala que quem vive pela emoção é uma pessoa que vive sem princípios. A emoção ela não pode nos dominar. Todos os seres humanos sentem emoções. Nós sentimos todas as emoções em 24 horas. Porém, isso não pode nos dominar. E talvez você esteja pensando, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa impulsiva. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já fui. Quando eu vi, eu já gastei. Quantas pessoas nós conhecemos assim, ou até nós mesmos. E o ponto mais importante que nós precisamos é assumir o lugar que nós estamos neste momento diante de Deus. Como que eu faço isso, Renata? Primeiro, nós precisamos dizer tudo para o Senhor. Aqui, as nossas emoções, muitas vezes, nós não dizemos para Deus. Nós falamos para o Senhor de várias situações, porém, de como nós nos sentimos, como estão as nossas emoções, nós não falamos para Ele. Nós precisamos dizer que somos impulsivas, que ficamos com raiva com facilidade, que ficamos com bronca com facilidade, que nós somos iradas. Deus, Ele quer curar todas as nossas emoções. Jesus nos ensinou o equilíbrio. Lá em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Enquanto eu estava preparando esse estudo, me remeteu esses dois
o outro texto eu vou ler também. E quando o Senhor falou comigo desse texto aqui, eu fiquei imaginando como Jesus ele era equilibrado em meio a situações difíceis. Na noite em que foi traído, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele sabia que naquela noite ele seria traído. Sabe o que ele estava fazendo? Partindo o pão e dando graças. Isso mostra um equilíbrio emocional muito grande. Ele estava ensinando até o último. Ele poderia estar estressado, ele poderia estar desesperado, ele poderia estar desesperançado, ele poderia estar xingando, ele poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas na noite em que ele foi traído, talvez o dia mais difícil da sua vida, ele estava partindo pão e dando graças. Então, a nossa referência precisa realmente ser Jesus. A nossa referência é a Bíblia, né? E outra referência que o Senhor me deu, talvez você não seja essa mulher explosiva que tem que ser tudo do seu jeito, talvez você não seja essa mulher, talvez você seja uma mulher quieta, talvez você seja alguém mais tranquila. Mas sabe o que a palavra do Senhor ela nos conta? Que Moisés era o homem mais manso dessa terra. E ele estava guiando o povo, o Senhor falava com ele tete a tete, o Senhor era amigo dele. E ele chegou em um determinado momento da vida dele, que quando ele foi ali, ele foi guiar o povo e o Senhor falou para ele tocar na rocha e ele bateu na rocha. Naquele dia, ele não teve domínio próprio, naquele dia ele estava nervoso. Sabe o que isso nos ensina? Você pode ser calmo por uma vida inteira, mas tem dias, situações decisivas que você precisa ter um pensamento certeiro. Tem situações, e lá fala sobre as águas de Meribá, e aquele dia foi fatídico para ele, porque ele não entrou na terra prometida. Apesar dele ser um homem manso, apesar dele falar com Deus, ele não entrou na terra prometida. Então, e sabe o que isso nos mostra? Que nós devemos todos os dias prosseguir em conhecer ao Senhor. Todos os dias nós temos que mostrar para Deus quais são as emoções que nós temos, porque nós somos tão vulneráveis às emoções, porque isso é externo, isso vem de fora. Então, muitas coisas nos atacam. Como nós temos agido por aquilo que nos ataca? Quando alguém te desagrada, como você tem reagido? E o Senhor, Ele quer nos ensinar isso. Moisés, ele estava ali num dia decisivo. E apesar dele ser manso, ele foi lá e bateu na rocha. E isso não terminou bem para ele. E o Senhor quer nos trazer saúde emocional. Para finalizar, eu quero deixar aqui 5 tópicos que nos traz saúde emocional. A primeira é: ame a Deus e ao seu próximo. O amor é um bálsamo. O amor traz cura. O amor é um bálsamo. O segundo, perdoe. Perdoar vai te fazer realmente ser liberto. Perdoe. Muitas vezes nós ficamos com as nossas emoções tão limitadas em relação a pessoas porque nós não perdoamos. E reserve um tempo diário só você e Deus. Faça isso todos os dias. Isso vai te trazer equilíbrio espiritual. Diga para Ele aquilo que você sente. E entregue a Deus a sua ansiedade. Entregue para o Senhor as suas emoções. Não deixe que suas emoções te conduzam. É você que tem que conduzir ela. Quando a sua emoção ela vir gritando para você, falando o que você tem que fazer, você tem que dizer: olha, eu estou realmente sentindo isso, mas eu não vivo mais na dimensão da alma. Eu não vivo na dimensão da carne, eu vivo na dimensão do Espírito. E eu quero agradar o meu Senhor. Se Ele está me pedindo para fazer isso, a minha emoção está pedindo para fazer aquilo, mas eu vou obedecer a Deus e vou fazer aquilo que Ele está me pedindo. E a última coisa, confie em Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque isso vai te fazer prosperar em meio a todas as emoções que você sente. Então isso é o que eu gostaria de deixar para vocês neste dia. Compartilhe com as suas amigas. Talvez você conheça uma moça que precisa ouvir essa palavra. Eu confesso para vocês que para mim eu também preciso ouvir essa palavra. Acredito, meninas, que todas aquelas que estão aqui gravando esses devocionais, elas estão aprendendo, todos nós aqui estamos aprendendo a controlar as nossas emoções e a andar segundo o Espírito. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês e até a próxima, se Deus quiser.